23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Nós iremos observar o capítulo todo, mas eu quero inicialmente destacar esses dois versículos do tema que nós iremos conversar nessa manhã. Mateus 23, 27 e 28, assim diz a palavra do Deus eterno. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vamos orar novamente? Pai, que Teu Santo Espírito continue falando conosco. É o desejo que nós, Tua igreja, Teu povo, manifesta diante de Ti. Amém. Podeis assentar. Nessa manhã, eu quero conversar com você sobre esse tema IA. IA, ou seja, Igreja Artificial. Vamos conversar sobre qual o impacto de uma igreja artificial no mundo, como ela se comporta e o que nós podemos fazer para não sermos pessoas artificiais. Quando olhamos esse termo, o IA, em geral nós trazemos à memória a ideia de inteligência artificial. E os filmes de ficção científicas, o mundo do cinema, ele deu imaginação quando ele começou a trabalhar sobre essa temática, inteligência artificial. Diretores como Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron, Joe e Anthony Russo, entre outros, eles conseguiram imprimir na tela conceitos que moldaram o nosso entendimento sobre o que é inteligência artificial. Filmes como Jornada nas Estrelas, Star Wars. Eu me lembro até de um casamento que o noivo, até aqui na Betel, ele entrou com um fundo musical de Star Wars. Falei, gente. Aí o pastor foi até alegre no momento, quando saudou o noivo, falou que a força esteja contigo. Filmes de inteligência artificial como Matrix, Blade Runner, o IA, a própria inteligência artificial, que mostra um garoto, na forma de um robôs. Talvez um dos mais emblemáticos quando falamos de inteligência artificial seja aquele filme do Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, a Skynet. O mundo do cinema imprimiu esses conceitos dentro de nós. As telas têm um certo poder. Um pesquisador e estudioso chamado Stanley Gries, escrevendo um livro, autor do livro Pós-Modernidade, ele diz que a tela nos conduz ao seu mundo da mesma forma que penetra no nosso. As telas conseguem nos conduzir para dentro do mundo dela. Quantos aqui já não choraram com um filme, sabendo que era uma obra de ficção, sabendo que não tinha nada a ver com a realidade? Ao mesmo tempo em que as telas entram no nosso mundo, segundo Stanley Gries, o nosso mundo também entra dentro das telas. Começamos a andar e transitar para dentro das telas e nos imaginamos. Aí entra justamente a inteligência artificial, promovendo experiências que o mundo do entretenimento nos seduz. E por pensar sobre inteligência artificial, um estudo ou vários estudiosos tentam trazer definições, mas em linhas gerais, a inteligência artificial ele é um campo da ciência cujo propósito é estudar e desenvolver e também empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma.
Então, a inteligência artificial, ela envolve o agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado, entre outros, que conseguem simular capacidades humanas ligadas ao aprendizado, soluções de problemas, compreensão da linguagem e tomadas de decisões. São processos que fazem com que máquinas aprendam consigo mesmo. É a famosa indústria 4.0, máquina ensinando máquina. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas que possam operar com o mesmo nível de capacidade cognitiva que os humanos, ou até mesmo superar. A inteligência artificial se dedica a isso. E o nosso mundo está repleto de tecnologias. Tecnologia é justamente o meio pelo qual uma pessoa ou a sociedade desenvolve técnicas para atingir resultados, processos e organizações. A tecnologia ela está presente desde os primórdios da humanidade. A inteligência artificial ela faz uso da tecnologia, mas nós também, e não apenas de hoje. Quando nós estudamos arqueologia, nós encontramos obras incríveis que desprenderam de tecnologias que talvez são desconhecidas por muitos de nós. A famosa pergunta: quem construiu as pirâmides? Leva a reflexões, a análises e assim por diante. A tecnologia está presente no nosso meio, de modo que tudo que nós fazemos envolve tecnologia. A roupa que você e eu usamos tem tecnologia. A comunicação que eu estou usando aqui, tecnologia. Não conseguimos viver sem tecnologia. Ela faz parte da nossa vida. Assim sendo, pensando sobre a tecnologia fazer parte da nossa vida e por meio dela construir uma inteligência artificial, alguns grupos e empresas como a Google, ela criou o que é chamado supercérebro, com o nome Lambda. Lambda é a sigla em inglês que significa Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo. Ela foi projetada no ano de 2017 e sua base de transformer, ou seja, é um emaranhado de redes neurais artificiais profundas. Em uma entrevista com o engenheiro da Google, que outrora era, o Blake Lemoine, o Lambda afirmou ter alma, que esse é o supercérebro, afirmou ter alma, autoconsciência, que inclusive pratica meditação. Essa entrevista do supercérebro do Google está na internet, se você gosta, então você já deve ter visto. A partir desses supercérebros, nós encontramos outros elementos. Por exemplo, a Sofia. Sofia foi o primeiro robô que ganhou cidadania. Se você achou que aquela imagem do cinema, padrão Skynet, o mundo dos robôs, era algo que só para 2050, você está enganado. Na Arábia Saudita, no ano de 2017, Sofia, ela ganhou o direito de cidadania. Então, ela é uma cidadã da Arábia Saudita, primeiro robô a ter cidadania. Agora, em junho, mês passado, uma igreja na Alemanha realizou um culto através da inteligência artificial pelo ChatGPT. Quantos aqui já usaram o ChatGPT aqui? Só para ter uma ideia. Tem alguns aqui, tem alguns que inclusive já têm aprendido que não precisa fazer TCC, só colocar no ChatGPT, faço meu TCC, entre outras coisas. O ChatGPT é uma inteligência artificial que tem ali a questão do diálogo e entre outras ferramentas que tem facilitado muito a vida das pessoas. Mas o curioso foi que no dia 9 de junho foi realizado um culto numa igreja na Alemanha, onde estava presente 300 pessoas, e o culto todo foi realizado pela inteligência artificial. A celebração, ela começou da seguinte maneira: por meio de avatares, né, que no caso a tela, o avatar ali, ele pediu aos fiéis que se levantassem. Olha só, né? O avatar foi até reverente, irmãos, levantem-se, né?
pediu para que levantassem, louvassem o Senhor. No momento da ministração da palavra, um avatar de um homem negro e de barba, em uma grande tela no altar, começou a pregação. O que é curioso é que, após esse culto, com 300 pessoas presentes, vendo ali na tela, como se fosse aqui na tela, um avatar pregando, ministrando, muitas pessoas acharam aquilo aceitável. Naquele momento, nós podemos ver que aquela igreja usou o que é chamado a tecnologia, a inteligência artificial, para mostrar que é possível ter um culto, e um culto trabalhado, um culto bem trabalhado na área musical, um culto bem trabalhado na área teológica, acadêmica, sem a pessoa precisar depender de Deus. Uma igreja artificial, mas não basta apenas uma igreja artificial. Nós vivemos num mundo com pessoas artificiais. Pessoas artificiais, em geral, nós usamos a expressão, é uma pessoa vazia. Vazia de emoções, de entendimento. Um outro sociólogo e antropólogo, chamado Zygmunt Bauman, ele diz que, ilusão ou não, tendemos a ver a vida dos outros como obras de arte. E tendo-as visto assim, lutamos para fazer o mesmo. Tudo ou todo mundo tenta fazer da sua vida uma obra de arte. Então você olha para a vida de uma pessoa e você tenta fazer daquela vida a sua vida. E é justamente isso que acaba acontecendo no comportamento de pessoas artificiais. Elas são vazias e elas precisam olhar para uma outra pessoa para que ela se torne aquilo que a pessoa é. É fato que algumas pessoas se tornam insensíveis ao longo da sua vida por causa dos sofrimentos. Elas mantêm relações artificiais, conversas artificiais, e até mesmo ser superficial ou artificial é uma forma de mecanismo de defesa dessa pessoa. Pessoas artificiais, elas contam com apoio, sim, de tecnologias. As redes sociais, elas conseguem imprimir justamente essa ideia da artificialidade. Famílias artificiais, alguns chamam família Instagram. É aquela família que se reúne, mas não há profundidade, não há relação de amor entre os seus. Amigos artificiais, os famosos amigos, Facebook. Gosto sempre de uma charge, e essa charge eu não salvei no meu banco de dados, mas a charge era bem curiosa, porque estava ocorrendo um velório, havia 2 pessoas e o caixão. E um vira para o outro e pergunta, estranho, só eu e você aqui. E a pessoa, por quê? Ele tinha mais de 5, 10 mil amigos na rede social. Então hoje nós imitamos as nossas amizades aos campos da virtualidade, amigos virtuais, grupos de trabalho virtuais, aparências artificiais, os filtros, os photoshops, as maquiagens, faz com que a nossa relação seja também artificial, uma aparência artificial. Recordo-me de um caso que aconteceu num dos países orientais em que o marido, depois da noite de núpcias, pediu divórcio para a mulher. E a razão que ele justificou pedir divórcio é porque ele acordou e a mulher estava sem maquiagem. Ele queria a mulher maquiada, ele queria a mulher bonita, que foi para o altar, ele não queria a mulher sem a chapinha, sem a base, sem todo o trabalho que aquela esposa tinha. Os entretenimentos, enfim, nos levam a um mergulho para o mundo virtual. Quantos aqui não são vibrados ou até mesmo seduzidos e encantados pelas redes sociais? Antigamente, para fazer uma criança parar de chorar, o pai e a mãe colocavam o que na criança?
chupeta, né? Hoje quer fazer uma criança parar de chorar, dá o celular, gente. A criança fica ali colada, vibrada. Tudo isso nesse cenário mostra o quanto nós somos seduzidos nesse mundo de artificialidade. E aí voltamos para o caso daquela igreja e também para o texto que foi lido. A igreja que realizou um culto usando a tecnologia como experimento, revelou e sinalizou muitas coisas para nós. É possível expressar o que nós chamamos de espiritualidade sem Deus. Não é novidade, mas ficou evidente que é possível usar principalmente a tecnologia. Vale a pena destacar objetivos de homens que colocam em seus escritos, como Yuval Harari, autor de um livro bem conhecido por alguns, Homo Deus, onde nessa obra Harari ele vai dizer que o homem agora se tornou Deus e ele precisa se libertar da ideia de Jesus e da religião. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele se deparou com pessoas artificiais, pessoas vazias. E um grupo dessas pessoas que eram vazias, eram também envolvidas com a religião, como os fariseus. E Jesus, no capítulo 23, ele condena os fariseus de sua época por sua superficialidade espiritual. Em seu discurso contra a conduta desse grupo religioso, Jesus ele diz 8 vezes a expressão, ai de vocês, uma advertência severa, um chamado ao arrependimento do transgressor. Jesus ele chama a atenção daqueles líderes religiosos que vestiam uma capa de santidade, mas que por dentro a sua alma era podre, homens artificiais. E aí entra um problema, porque como identificar uma pessoa artificial? Os fariseus, por exemplo, eles possuíam um discurso da religião. Os fariseus, eles tinham também o testemunho público de que eles eram homens devotos. Os fariseus, eles possuíam as roupas certas e o local certo da reunião. Em tese, aqueles homens não eram superficiais. Eles tinham conhecimento, eles tinham todo o aparato da religião. Mas Jesus, no texto que foi lido por nós, no versículo 27 e 28, Jesus os chama de sepulcros caiados, jazigos, que são bonitos, mas que por dentro só tem os restos mortais daquele que um dia foi uma pessoa viva. Como é que Jesus pode falar isso para uma pessoa como essa? Ou melhor, como identificar uma pessoa artificial? E até mesmo para analisarmos se nós não estamos sendo também uma igreja artificial. Bom, no caso dos fariseus, eles demonstravam profundidade, aparentemente, mas Jesus os desmascarou, mostrando o quanto eles eram vazios. E para entendermos e até mesmo usarmos como parâmetro para entender como identificar uma pessoa artificial e vazia, vamos olhar para o capítulo 23, a partir do versículo 2. Aqui nós encontramos do versículo 2 ao versículo 7, 6 elementos aonde podemos identificar uma pessoa vazia ou artificial. O primeiro elemento é, eles buscam status. Olha o que diz o verso 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles gostam de sentar. Ou seja, pessoas vazias, pessoas artificiais, eles estão buscando status, eles gostam de lugares de destaques. O segundo elemento, agora no verso 3, eles são incoerentes. Olha o que diz o versículo 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Em outras palavras, eles são incoerentes, ou seja, eles não praticam a ortodoxia, eles têm ortodoxia, mas não têm ortopraxia. Eles falham, eles ensinam. É o ditado que talvez a sua mãe, sua vovó ou você já ouviu de outra pessoa: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pessoas vazias, elas procuram mostrar e dar discursos, mas elas mesmas não aplicam aquilo para a sua vida.
São soberbos. O verso 4 vai dizer o quê? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movimentá-los. Pessoas vazias ou pessoas artificiais são soberbas. Eles sobrecarregam seus semelhantes. Eles não estão preocupados se aquela pessoa tem condições ou não de seguir adiante. São pessoas vaidosas. Eles querem destaque. O verso 5 vai dizer: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eles querem o que é serem vistos, são vaidosos. Ele não quer apenas participar do culto, ele quer o melhor lugar do culto. Alguns anos atrás, uma pessoa que demonstrava um comportamento vaidoso, uma pessoa que precisava ser lapidada pela graça de Jesus, assim como eu, ela chegou até mim e falou: pastor, eu quero louvar. E eu falei: louve, minha irmã. Ela falou: não, pastor, você não entendeu, eu quero louvar lá na frente. Eu perguntei para ela: mas qual é a diferença de você ou de uma pessoa que louva ao Senhor no banco, no carro ou em qualquer outro local? Não, pastor, é porque lá é o local que eu quero. Assim eram os fariseus, pessoas artificiais. E quando você vai conversar com ela: por que você quer louvar? Ah, pastor, porque eu quero. É o local que eu me sinto bem. Não há uma explicação bíblica, não há um diálogo. Enfim, eles buscam por privilégio. O verso 6 vai dizer o que eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Pessoas artificiais, eles não querem qualquer lugar. E eles valorizam os títulos. Eles gostam de serem saudados nas praças e serem chamados mestres. Aqui é o perfil da pessoa artificial, superficial, vaidosa. Uma vez que essa pessoa tem esses elementos, todos ou alguns deles, já começa a sinalizar o quê? Com quem eu estou conversando. Traga para o seu ambiente de trabalho, traga para o seu ambiente familiar. Se você não conhece alguém dentro da família, do seu ambiente de trabalho, que é uma pessoa incoerente, soberba, vaidosa, uma pessoa que quer só privilégio. Agora você identificou, é uma pessoa um pouco vazia ou totalmente vazia. Agora, qual é a consequência de uma pessoa assim? E aí nós encontramos Jesus falando os 8 ais. Eu recordo-me quando minha mãe falava: ai, se eu for aí. Ai, se eu for aí. Lembram disso? Parece que é um legado, né, de mãe para filho. Aí quando você se torna pai, você também repete para o seu filho: ai, se eu for aí, né? Então, ai, se eu for aí. E aí Jesus, ele está usando essa expressão: ai de vocês. E aí os 8 ais, Jesus, ele vai dizer para aqueles homens o que estava acontecendo. Ai de vocês. A partir do versículo 13 até o 32, nós vamos encontrar Jesus fazendo essas advertências. Ai de vocês que fecham o reino dos céus diante dos homens. Jesus está chamando a atenção. Eles não entram no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar. Ai de vocês que não deixam. Sabe aquela pessoa que fica parado na porta? Todo mundo quer entrar e ele não deixa ninguém entrar e também não entra. Jesus está falando: ai de vocês, fariseus, que demonstram ser religiosos, que têm as roupas, que têm o discurso, que ficam perdendo horas e horas em debates sem sentido. Ai de vocês, que impedem as pessoas de entrarem no reino. Ai de vocês, versículo 14, que devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Ai de vocês, fariseus, que percorrem a terra para converter uma pessoa. E esse verso 15, ele é muito interessante, porque além de percorrer a terra para fazer um novo convertido ao judaísmo,
quando eles fazem, a pessoa que se converteu, ela é 2 vezes mais filho do inferno. Ou seja, aqueles homens conseguiram piorar o que era ruim. Eles conseguiram, pela sua conduta, pela sua religiosidade, pelo seu vazio, piorar aquilo que já era horrível. Fazer com que uma pessoa que está condenada ao inferno seja merecedora 2 vezes mais do que era outrora. Eles fazem o povo jurar pelas coisas erradas. Eles dão dízimo de ofertas, mas eles não se entregam à misericórdia. São pessoas que dão o dízimo ali do coentro, do cominho. Ele fala, tem aqui, ele conta, semente por semente, está aqui, isso é de Deus, isso é meu. Mas eles não têm misericórdia. São pessoas que Jesus ele chamou a atenção deles, porque eles se preocupam com ritos, como o copo que não está sujo, mas eles não se preocupam com a cegueira espiritual deles. Jesus chama a atenção desses homens, porque eles estavam preocupados com o exterior e não com o interior, por isso que Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados, bonitos por fora, como jazigos imponentes e monumentais. Como pastor, um dos ofícios é realizar cultos fúnebres. E existem alguns cemitérios que têm a sua característica, mas eu fui a alguns e tinham ali alguns jazigos que eu falava, Senhor, é maior do que muita casa. Em algumas regiões e alguns cemitérios, vende-se a preço exorbitante ser sepultado ao lado de uma personalidade, de alguém que um dia foi. Aqueles fariseus, Jesus ele usa uma expressão que é clara para que eles entendessem a situação deles. Vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. E por fim, eles são construtores de monumentos, mas não edificadores de vidas. Vejam, meus irmãos, o cenário que Jesus está dialogando. Pessoas superficiais que demonstravam religião, que demonstravam religiosidade. O superficial ou o artificial, ele simula o real. Aqueles líderes da época de Jesus, eles simulavam o real. E é esse o papel do artificial, simular o real. Talvez você vai se lembrar, para entender um pouco mais sobre isso, do hambúrguer sabor picanha. Lembram disso? O hambúrguer que era vendido numa rede de fast food, cujo o nome era hambúrguer de picanha. E aí descobriu que não era hambúrguer de picanha, era hambúrguer aromatizado com sabor de picanha. Aromatizado artificialmente por meio de químicas sintéticas e industriais. Você comia aquele hambúrguer que tinha cheiro de picanha, gosto de picanha, mas não era picanha. Assim é a igreja artificial. A igreja artificial, ela é uma igreja que tem cheiro de crente, gosto de crente, mas não tem crente. A igreja artificial é uma igreja que não tem Cristo. Ela pode estar expressando uma aparência viçosa, mas internamente ela está morta espiritual e condenada. A igreja artificial, ela é vazia, porque ela não tem Deus. E uma igreja que não tem Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o poder. Aquela igreja que teve seu culto realizado por avatares, era uma igreja artificial, era uma igreja bem ajustada, era uma igreja que talvez o louvor foi muito bem elaborado, com técnicas, mas era uma igreja que não tinha o poder de Deus. A inteligência artificial não pode promover a transformação que o Espírito Santo de Deus promove na vida de um salvo e remido por Cristo. Aqueles líderes nos dias de Jesus eram como essas pessoas. Eles tinham a aparência de filhos de Deus. Eles caminhavam como filhos de Deus, mas eles não eram filhos de Deus.
A igreja artificial, ela não se preocupa em testemunhar, ela não se preocupa em compartilhar. A igreja artificial, ela é composta por crentes que têm cheiro de crente, parecem com crente, mas não são crentes. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Ou como alguns vão comprar algum produto de grife, é original? E a resposta é, isso é original. Então, o crente original, que é o famoso joio. Existem crentes, igrejas artificiais. A igreja artificial, ela revela por meio do seu testemunho. Assim como aqueles líderes, Jesus ele começou a falar, olha, observe a característica para você entender o quanto eles são artificiais. Eles querem estar nos melhores locais, eles querem ser aplaudidos, eles são incoerentes. Esse é o comportamento de uma igreja artificial. Uma igreja artificial, ela é incoerente no seu testemunho, ela é incoerente nas suas palavras, ela é incoerente, ou melhor, os seus membros são incoerentes na sua vida familiar, nas contribuições financeiras. Quantos membros e quantas pessoas não se envolvem, somos artificiais, não se envolvem com a igreja, não se envolvem na sociedade, são artificiais na comunhão, são artificiais nos relacionamentos interpessoais, são artificiais na vida sexual, nos negócios, em todas as coisas. Uma igreja artificial, ao invés de propagar o bom perfume de Cristo, ela não propaga. É uma igreja que continua exalando cheiro de morte. Crentes superficiais ficam apenas na superfície. Esses artificiais não se aprofundam em Deus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e 14, ele diz, portanto, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo. Vocês deveriam ser mestres, mas vocês são crianças. Uma igreja artificial se comporta como criança. Você já foi numa creche, na hora do intervalo, do recreio, aonde soltam as crianças? Aquelas crianças ali no intervalo, sem um monitor, sem uma pessoa para acompanhar aquelas crianças, o que elas fazem? Gritam, brincam, brigam, fazem todo tipo de algazarra. Ela necessita de um tutor para poder dizer, olha, crianças, parem, não subam nesse local, saiam da árvore, parem de brigar, parem de discutir. Uma igreja artificial, o comportamento dos seus membros é semelhante a várias crianças que choram, que brigam, que disputam, que fingem ser crentes. Crentes superficiais não estão preocupados com a pregação do evangelho. Crentes superficiais ou a igreja artificial, ela está preocupada apenas em ter ali um momento agradável, para que a pessoa tenha uma experiência pontual e não uma transformação de vida. Pessoas artificiais são vazias, assim como aqueles que professam ser crentes, mas o seu testemunho é um testemunho de uma pessoa que não foi transformada. Uma pessoa que não foi transformada pela graça de Jesus continua tendo o mesmo comportamento. E assim como aqueles fariseus que faziam prosélitos ali para o judaísmo, assim hoje existem muitos cristãos que estão fazendo proselitismo, mas não para que a pessoa se converta e seja transformada pela graça de Jesus, mas para que a pessoa apenas seja mais uma pessoa religiosa dentro da igreja. Eu estou preocupado para que você venha para a igreja, mas eu não estou preocupado em sua transformação.
Não falamos em santidade, não falamos em pecado, não falamos, olha, é necessário uma mudança de vida. Porque aquele que está morto não tem reação. Uma pessoa que tem vida não fica no caixão. Uma igreja artificial, ela não está preocupada em que os membros da igreja vivam na sua vida de pecado. Não está preocupada em restauração, em transformação pela graça. Ela está mais preocupada em casa cheia. O importante é ter casa cheia. O importante é termos receitas pomposas. Isso é o olhar de uma igreja artificial. Uma igreja artificial está preocupado com o seu monumento, o sepulcro caiado. Nós queremos ter aqui um local suntuoso, mas não um local cheio do poder de Deus. É triste isso. Mas uma igreja artificial, ela é composta por pessoas artificiais, pessoas vazias, pessoas que não se incomodam mais com o pecado, não se incomodam mais com a mentira, não se incomodam mais com a boca suja, não se incomodam mais com o adultério, não se incomodam mais com nada. Tudo é normal. Qual é o problema? Não, meu irmão. Se nós adoramos a um Deus santo, nós precisamos ser santos, pois Ele é santo. Uma igreja como aquela que lá na Alemanha demonstrou no seu culto, pela inteligência artificial, que é possível se reunir, cantar, adorar e até se emocionar. Mostra-nos, meus irmãos, um alerta muito grande. Uma igreja sem o poder de Deus não irá frutificar. E como deixar de ser artificial? Como deixar de ser uma pessoa artificial em uma igreja artificial? A única forma de uma pessoa deixar de ser artificial, vazia, é ser cheia do Espírito Santo de Deus. É a única maneira para uma pessoa que é vazia, que é artificial, se tornar cheia. É por meio do Espírito Santo de Deus. O mundo artificial quer preencher o seu vazio com coisas. Ele quer encher a sua casa de cacarecos. Ele quer encher o seu coração de cacarecos. Eu quero relações, eu quero amizades, eu quero viajar. E nunca é o suficiente, porque dentro do ser humano há um vazio que as coisas, os objetos, as pessoas não têm poder para preencher. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que Jesus tem poder para preencher o vazio da tua alma. A sede que você tem, Jesus é a água da vida. A fome que você tem, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que preenche o nosso ser. É Ele que preenche a nossa alma sedenta nesse deserto desse mundo. A palavra de Deus diz em Efésios 5, 18 a 20, não se embriaguem com vinho, e aqui ele faz um contrassenso, em que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha que recomendação de Deus para nós, enchei-vos do Espírito. Existem pessoas que não se preocupam com isso, encher-se do Espírito. Pessoas artificiais são como bolhas de sabão, bonitas, mas vazias por dentro. Alguns crentes, assim como aqueles fariseus, eram bonitos por fora, atraentes, mas vazios por dentro. Enchei-vos do Espírito. E aí o texto vai continuar dizendo, como é que nós nos enchemos do Espírito? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós enchemos a nossa vida com o Espírito Santo à medida que nós falamos do reino dos céus, a linguagem do reino de Deus. Você, quando aceitou a Cristo, você se tornou cidadão do reino dos céus. É por isso que você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida todos os dias e afirmando: Senhor, Tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos justamente essa expressão sendo repetida inúmeras vezes pelo salmista em sua oração. Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha salvação, Tu és o meu poder, Tu és o meu socorro. Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, Tu és o meu Deus. Nós precisamos várias vezes ao dia declarar essa verdade: Senhor, Tu és o meu Deus, eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor Jesus, ajuda-me a não cair em tentação. Eu estou enchendo minha alma com o Espírito, eu estou arrependendo-me dos meus pecados. Não tem como falar, eu quero encher-me do Espírito, mas continuar flertando com o pecado. Para encher-me do Espírito, eu tenho que romper com o pecado. O que tem levado você, meu irmão, a continuar esse ciclo maldito do pecado? Eu tinha um colega professor, tinha um querido professor, que ele falava que muitos crentes têm pecados de estimação. Aquele pecado que ele deixa guardadinho, e de vez em quando ele vai lá e faz um cafuné. Qual é o teu pecado de estimação, minha irmã? Qual é o teu pecado de estimação, meu irmão? E qual é o teu, Fernando? Pronto, todo mundo está envolvido. Nós temos que confessar. Nós temos que dizer para Deus: eu não quero mais isso. Nós temos que ler a palavra de Deus. Há pessoas, há crentes e muitos pastores que às vezes passam dias sem ler a palavra. Precisamos ler a palavra. Precisamos orar. Precisamos ter comunhão com a igreja de Jesus. Eu estou me enchendo do Espírito. Participar dos cultos é encher-se do Espírito também, meu irmão. Há pessoas que acham que, não vou para a igreja, eu não preciso mais da igreja. Eu não preciso mais estar envolvido com as pessoas na igreja. Não, não preciso. Tome cuidado. Isso pode ser uma das ciladas do inimigo para estar esfriando a sua fé. A palavra de Deus, ela é muito taxativa em recomendar: não deixai-vos de congregar-vos. Se você está acompanhando o culto pela internet hoje, porque está trabalhando, está doente, ok, continue na sua casa, recupere-se, continue trabalhando. Mas se você tem todas as condições para estar aqui e não está aqui, meu irmão, você está perdendo bênçãos de Deus para a tua vida. Não perca as bênçãos de Deus para a tua vida. Encher-vos do Espírito é frequentar uma escola bíblica, é estudar a palavra. Tem pessoas que acabam sendo levadas e seduzidas pelo engodo de outros, por não conhecer a palavra. Enfim, quando nós estamos comprometidos com Deus, a nossa vida é transformada. Eu não sou uma pessoa vazia. Eu posso ser objeto de chacota para um mundo sem Deus, mas eu não sou vazio. As pessoas podem rir do meu comportamento e do meu testemunho. Ele é crente, ela é crente, mas ele não vai poder me chamar de vazio. Porque as convicções que estão dentro do meu coração são colocadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Um crente em Jesus, ele é uma autoridade no mundo. Vou repetir. Um crente em Jesus é uma autoridade de Deus no mundo, porque a palavra de Deus diz isso: vós sois embaixadores de Deus. Você não é um qualquer, você é um embaixador. E qual é o feminino mesmo de embaixador?
Embaixatriz, embaixador? Aí deu nó, né? Vai para a FUVEST essa. Você também, minha irmã, tem uma posição de honra nesse mundo. Ande como um embaixador. Ande como uma serva do Senhor também, embaixatriz. E a pergunta para nós caminharmos para o fim: o quanto da sua vida está comprometida com o reino de Deus? Porque uma igreja artificial é composta por aqueles crentes que não estão comprometidos com a igreja local. Ele está comprometido com ele, com ela, consigo mesmo. O quanto a sua vida está revelando o seu compromisso com o reino de Deus? O quanto da sua carreira? Quanto da sua carreira mostra que você é um crente? O quanto dos seus negócios, do seu dinheiro, da sua vida acadêmica, da família, das palavras, do seu pensamento, do seu tempo livre, do seu tempo de lazer? O quanto tudo isso revela o grau de compromisso que você tem com Deus? Bom, você pode ser, aos olhos humanos, como aqueles fariseus dos dias de Jesus. Demonstrar grande espiritualidade, mas não se esqueça. Deus sabe o teu coração. Deus conhece muito bem o seu comportamento. A palavra de Deus diz que pelo fruto vos conhecereis. E há frutos que são muito evidentes e não tem como ocultá-lo. Acima de tudo, a boa notícia é que para pessoas vazias, igrejas artificiais, Jesus ele está à porta batendo, dizendo: deixe-me entrar. Eu cearei com você e juntos estaremos participando de um momento de grande festa. A sua vida pode ser, até hoje, uma vida artificial. E a notícia que eu quero dar a você é que hoje Jesus ele pode dar um sentido para a tua vida. Um sentido que o seu trabalho não está dando. O sentido que o casamento não pode te dar. Que a maternidade, que a paternidade não pode te dar. Que o dinheiro não pode te dar. A boa notícia é que Deus te trouxe aqui hoje para que você deixe de ser uma pessoa artificial e se torne uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E se por alguma razão você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar com você nessa manhã, convidando você para dar um primeiro passo na sua caminhada. Não é o único, é o primeiro passo de uma caminhada. O primeiro passo da nossa caminhada para deixarmos de ser vazios é reconhecer que somos pecadores, confessando que pecamos, recebendo a graça de Cristo ao morrer na cruz por nós e entregando toda a nossa vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Esse é um desejo que você precisa ter. Esse é um desejo que você precisa externar. E você pode estar aqui achando que já cumpriu os ritos, e Deus falou: não, você não entendeu, não é os ritos. É eu e você, só nós dois. Vamos dar agora um fim nesse vazio da tua alma? Se é desejo teu dar um fim nesse vazio, nessa busca que você tanto tem feito, eu quero convidar você para fazer uma oração de entrega comigo nesse momento. Mas é uma decisão tua. E é uma decisão que a igreja de Jesus que aqui está, inclusive ora por você agora. Saiba, nós já estávamos orando por você antes de você entrar aqui. Para que esse dia chegasse logo e você pudesse ouvir que há uma esperança para o vazio que há dentro de você e do sentido errôneo de viver que você tem buscado. Ore comigo, se você assim desejar, com palavras como essa. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz
em meu lugar para pagar pelos meus pecados. Eu reconheço que o sangue do Senhor Jesus, derramado naquela cruz, é poderoso para me purificar de todo o meu pecado. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e quero viver o restante do tempo que eu estiver aqui nessa terra para a Tua glória e a eternidade ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você fez essa oração, mas se você fez essa oração, eu gostaria muito de saber por quem orou, para nós depois no culto darmos um abraço. Alguém entre nós que orou entregando a sua vida a Cristo? Só ergue uma das mãos para nós vermos e orarmos. Deus te abençoe. Há mais alguém entre nós que fez essa oração de entrega? Aqui embaixo na galeria. Louvado seja Deus pela tua vida, minha irmã. Jesus, Ele é poderoso. E Ele diz que você não é mais uma pessoa qualquer, mas Ele te chama de filha. A pessoas próximas, eu peço